Bom dia. Eu inscrevo as minhas palavras nesse colóquio, lecture, cumprimentando a Adriana e a Valéria e todas as outras pessoas que se envolveram na organização dessa atividade, e ao mesmo tempo em que eu agradeço pela oportunidade de estar aqui. Um prazer mesmo poder conversar um pouco sobre algumas coisas que esse título, que importa quem fala, daqui a pouco eu vou dizer um pouco mais sobre ele. Ele é um título que é tomado de empréstimo por Michel Foucault, de Samuel Beckett, e que Adriana e Valéria também me sugeriram, né, tomaram de segundo empréstimo e me passaram ele, e é mais ou menos a partir disso que eu vou falar, tentando discutir um pouco mais especificamente a questão da autoria em Michel Foucault, pensando na autoria na nossa sociedade contemporânea. O que eu vou buscar fazer aqui, em linhas gerais, é o seguinte. Primeiro eu devo dizer que eu preparei um texto e eu vou ler esse texto, vou tentar dar a entonação menos enfadonha possível. Mas antes de entrar diretamente no texto, o movimento que eu busquei fazer é o seguinte: eu tomo basicamente dois textos de Michel Foucault, que são, na verdade, duas conferências muito próximas uma da outra. O primeiro texto, na verdade eu tomo três textos, mas basicamente essas duas conferências, que a primeira é O que é um autor, que foi proferida em 1969 e saiu no Boletim da Sociedade Francesa de Filosofia. Logo em seguida ela teve uma edição no ano seguinte, em 1970, que nesse mesmo ano de 1970 que Foucault profere a segunda conferência que eu tomo aqui, que é a Ordem do Discurso, que é a sua aula inaugural no Collège de France. Então, o movimento que eu busco fazer aqui é mais ou menos esse, de colocar esses dois textos na horizontal, e a partir deles eu busco colocar na vertical um verbete especificamente do Dicionário de Filosofia de 1984, que é justamente o verbete Foucault. Então, assim, esse é o movimento que eu busco fazer. E eu escolhi aqui, não é exatamente duas citações do Foucault, que ele vai falar nessas citações basicamente da escrita, né, e que é uma das noções que eu abordo no texto, embora eu não tome essas duas citações diretamente aqui no texto. A primeira, e eu escolhi essas duas citações porque ambas apresentam uma certa contradição, uma certa... E aí eu poderia, já pensando em algumas coisas do texto, uma certa modificação de lugar do escritor. Porque aqui o Foucault está falando, nessas duas citações que eu vou apresentar agora aqui na tela, ele está falando basicamente do ato de escrever. A primeira, ele diz: para mim, escrever é uma atividade extremamente suave, discreta. Tenho como que uma impressão de veludo quando escrevo. Para mim, a ideia de uma escrita veludada é como que um tema familiar, no limite do afetivo e do perceptivo, que não para de assombrar meu projeto de escrever, de guiar minha escrita quando estou escrevendo
que me permite a cada instante escolher as expressões que quero utilizar. Se ele escreveu em 68, mais ou menos no mesmo contexto das duas conferências que eu tomo aqui. Depois, a segunda... Eita. Bom, Valéria, socorra aí. Enquanto isso, esses três textos todos, né, eles são mais ou menos do mesmo período, né? Esse que eu acabei de ler é de 68, depois tem o de 75. Isso também para demarcar um pouco do contexto em que essas escritas de Foucault, das quais eu me valho aqui, estão no mesmo período, né, no mesmo contexto da sua obra, né, da sua escrita. Então, indo aí para a segunda. Nunca considerei que fosse uma honra escrever, um privilégio ou o que quer que seja de extraordinário. Eu digo frequentemente: quando chegará o dia em que não escreverei mais? Não se trata do sonho de ir para o deserto ou simplesmente à praia, mas de fazer uma coisa diferente de escrever. Digo também, no sentido mais preciso, que quando é que começarei a escrever sem que escrever seja escrita, sem essa espécie de solenidade com cheiro de óleo? Isso eu acho que demarca também assim, um pouco, né, dessa... Acho que de tudo que atravessa o ato de escrever, né, e que por sua vez atravessa a subjetividade, atravessa a linguagem que nos constitui. Mas enfim, eu agora passo a ler o texto e aí depois a gente abre para, talvez seja mais produtivo depois quando a gente abrir para o debate. Para discutir a questão da escrita, da autoria e da obra, mais precisamente a relação do texto com o autor, o modo como o texto aponta para o autor, Michel Foucault toma de empréstimo a Samuel Beckett a formulação: que importa quem fala? Alguém disse: que importa quem fala? Com essa indiferença, mais que discutir o texto, essa espécie de ente exterior e anterior ao autor, seu propósito é afirmar o princípio ético da escrita contemporânea, no qual o apagamento do autor, o seu desaparecimento, é o que entra em jogo. No entanto, não é a constatação do seu desaparecimento o que se torna mais importante, mas a descoberta dos lugares em que essa função é ou pode ser exercida. Esse princípio ético da escrita, manifestado pela indiferença, para Foucault, não é aquilo que caracteriza o modo como se escreve, não é a marca da escrita, mas uma espécie de regra que domina sua prática. É algo que age no seu funcionamento e não a distingue no seu resultado. Mas de maneira incessante se reintroduz na sua produção. Para Foucault, essa regra, que é imanente à prática da escrita, pode ser especificada por dois de seus grandes temas. E aqui eu discuto um pouco esses dois temas. Primeiro, o tema da expressão, do qual a escrita está liberta e desobrigada a qualquer forma de interioridade. A escrita se basta por si só, identificando-se com a sua própria exterioridade desdobrada. Ou seja, trata-se de um jogo de signos cujo comando é muito mais dirigido pela natureza do significante do que pelo seu conteúdo significativo. Além disso, a regularidade da escrita tem a sua experimentação sempre tangenciada pelos seus limites, movimentando-se na transgressão e na inversão da regularidade que supostamente a guiaria. A escrita extrapola os limites de suas linhas e a pauta que busca prendê-la. A escrita não é a manifestação ou a exaltação do gesto de escrever. Não é a celebração de união entre um sujeito e uma linguagem.
a escrita é o próprio sumidouro do sujeito. O próprio sumidouro do sujeito que a escreve. É o espaço infinitamente aberto para o desaparecimento daquele que escreve. O segundo tema que Foucault aponta para a regra que preside a escrita contemporânea é o seu parentesco com a morte, uma vez que a cultura ocidental operou uma transformação da narrativa ou da escrita para conjurar a morte, de tal modo que a escrita está ligada ao sacrifício da vida, ao desaparecimento do autor. Aqui, só abrindo um espaço para um exemplo disso que Foucault fala, ele vai citar as epopeias gregas que se destinavam a estabelecer a imortalidade do herói. Então, o herói era aquele que saía para a luta, sacrificava a sua própria vida, exatamente para a sua perpetuação, para a sua imortalidade, que seria escrita depois. E a escrita faria esse papel de sacralização da vida, de perpetuação da vida, na verdade, através da morte, da própria morte. E também ele vai falar da narrativa de Sherazade, que a cada noite ela repetia, né, a história, evitando exatamente com a narrativa que a morte entrasse no circuito da vida. Então, e aí ele vai fazer exatamente esse contraponto, né? A partir disso ele vai estabelecer esse parentesco na cultura ocidental, e o contraponto que ele faz é esse, do parentesco da morte com a escrita. Seguindo, esse apagamento se consuma na própria existência de quem escreve. Não é algo que deve ser representado nos livros, cujo dever na antiguidade era justamente esse de trazer a imortalidade. Aspas. A escrita está atualmente ligada ao sacrifício, ao próprio sacrifício da vida, o apagamento voluntário que não é para ser representado nos livros, pois ele é consumado na própria existência do autor. Fecham aspas. Na nossa cultura, a obra tem o direito de matar o seu autor, diferentemente da obrigação de conferir a imortalidade. Foucault argumenta ainda que o escritor assume o papel do morto no estabelecimento do jogo da escrita, na medida em que, na relação entre a escrita e a morte, as características individuais do sujeito escritor se apagam sem deixar vestígios de suas particularidades, sendo possível dizer que a marca do sujeito que escreve não é nada mais do que aquilo que há de singular na sua ausência. Nessa discussão que Foucault empreende sobre a morte ou o apagamento do autor, ele mobiliza as noções de obra e de escrita para mostrar que tais noções, na atualidade, embora sejam destinadas à substituição do privilégio do autor, acabam por bloqueá-lo e escamotear aquilo que deveria ganhar evidência. No que diz respeito à ideia de obra, o problema que imediatamente se coloca é exatamente o que vem a ser uma obra, de modo que Foucault põe essa noção em escrutínio. Algumas perguntas. O que é essa unidade designada por obra? Que elementos são necessários para a composição de uma obra? Uma obra é a produção daquele que é considerado autor? O que um indivíduo, não sendo considerado autor, diz ou escreve, as suas anotações ou relatos, constitui uma obra? Tudo que um sujeito, tido como autor, diz ou escreve, constitui sua obra? A composição da obra de um autor abrange tudo que dele foi publicado e também as suas anotações pessoais, seus rascunhos, seus rabiscos? Como uma obra pode ser definida? Que critérios devem definir o que constitui uma obra? Que elementos lhe são característicos? Diante de tantas questões que podem ser dirigidas à designação da obra como unidade, Foucault argumenta: deixemos o escritor, deixemos o autor e vamos estudar em si mesma a obra. A palavra obra e a unidade que ela designa são provavelmente tão problemáticas quanto a individualidade do autor. Aspas fechadas. A noção de escrita, por sua vez, não se refere ao gesto de escrever
ou a marca que algum sujeito tenha pretendido dizer, de modo que o esforço se volta para pensar a condição do espaço em que o texto ganha dispersão e do tempo em que o mesmo é desenvolvido. E a partir de agora eu começo a fazer alguns apontamentos sobre a noção mesma de autoria e de nome próprio, que é uma discussão que Foucault vai fazer exatamente no que é um autor. O nome do autor, o seu uso e o seu funcionamento no jogo da produção discursiva, seja ela oral ou escrita, apresenta problemas que também põem em xeque o desaparecimento do autor. O nome que designa a autoria, embora seja um nome próprio, escrito com maiúscula, não é um nome como os outros. O nome do autor se atrela propriamente não ao indivíduo real e exterior, que tem escrito algo, mas a um certo tipo de escrita que seja provida da atribuição da autoria. Em outras palavras, o nome próprio e o nome de autor se situam entre dois polos da descrição e da designação, apresentando certamente uma ligação específica com aquilo que nomeiam. Não há isomorfia entre a ligação do nome do indivíduo com o nome do autor, da mesma forma que o seu funcionamento também é diverso. A ligação de designação a uma pessoa, da qual se descobre que ela não apresenta características físicas que se acreditava que ela tivesse, não se modifica, por exemplo, a partir do que ela tenha dito ou escrito. Da mesma forma que se numa hipótese improvável se descobrisse, por exemplo, que Foucault não viveu em seu apartamento em Paris, na rua Vaugirard, não afetará em nada a função do nome autor. Outro sim, se provasse que ele não lecionou no Collège de France, ou que não tenha escrito as palavras e as coisas, ou que não tenha feito a história da sexualidade, isto sim refere-se a algo que alteraria profundamente o funcionamento do nome de autor. A questão é que o nome de autor não é meramente um complemento ou um elemento substituível numa dada ordem discursiva. O nome do autor tem uma função em relação ao discurso, de modo que seu papel assegura certa classificação, possibilita agrupar em torno de si alguns textos, excluir outros, de modo a estabelecer uma delimitação sobre si que indica uma relação de homogeneidade de uns com os outros. E aí eu abro aspas. Enfim, o nome do autor funciona para caracterizar um certo modo de ser do discurso. Para um discurso, o fato de haver um nome de autor, o fato de que se possa dizer isso foi escrito por tal pessoa, ou tal pessoa é autor disso, indica que esse discurso não é uma palavra cotidiana, indiferente, uma palavra que se afasta, flutua e passa, uma palavra imediatamente consumível, mas que se trata de uma palavra que deve ser recebida de certa maneira e que deve, em uma dada cultura, receber um certo status. Fecham aspas. A propriedade do nome do autor está na manifestação de ocorrência de um grupo discursivo, no recorte que lhe confere um certo status, de tal modo que se localiza na ruptura que instaura em relação a outros discursos, demarcando a sua singularidade. E a partir de agora que efetivamente vou desenvolver um pouco a noção de autor a partir de Foucault, obviamente. Na sociedade moderna proliferam, por assim dizer, dois blocos de discursos, um que é provido da função autor e outro que, por sua vez, apresenta-se desprovido dessa função. Por exemplo, uma missiva particular, um contrato, a inscrição em um muro podem ter um redator e até mesmo apresentar um signatário, mas certamente não terão um autor, uma vez que a função autor é o que caracteriza a maneira de existir, o funcionamento e a circulação de alguns discursos no âmbito de uma sociedade como a nossa. Trata-se da relação do texto com o autor, a maneira com que o texto aponta para essa figura que lhe é exterior e anterior, pelo menos aparentemente, e essa é uma fala de Foucault.
Isso quer dizer que o autor é uma complexa função do discurso que não deve ser considerado pela imediata evidência de sua existência individual ou social. A função autor resulta, portanto, de operações específicas, complexas, que relacionam a unidade e a coerência de alguns discursos a um dado sujeito, do que deriva o duplo processo de seleção e exclusão que estava no coração da reflexão de Foucault. Um processo que se ocupa, primeiro, dos enunciados, fazendo a triagem daqueles que são atribuíveis a uma função e daqueles que não são. Em que o discurso provido da função autor se distingue ou se opõe em relação aos outros discursos que não tenham essa provisão na cultura como a nossa? Como esses discursos dotados dessa função se caracterizam? Foucault, considerando o autor apenas aquele que tenha escrito um livro ou um texto, aponta para tais discursos 4 traços característicos que ele elenca da seguinte forma. Primeiro, a função autor está ligada ao sistema jurídico e institucional que contém, determina e articula o universo dos discursos. Os textos, os livros, começam a ter autoria apenas no momento em que os autores são passíveis de punição. Foucault observa que isso ocorre no fim do século XVIII e início do século XIX, no momento em que o discurso pode ser transgressor, posto que em sua origem a produção discursiva não era um objeto, uma coisa ou um produto, mas apresentava-se como um ato que se interpunha na bipolaridade entre o sagrado e o profano, entre o lícito e o ilícito, de tal sorte que antes de ser subtraído à esfera da propriedade, era um gesto carregado de perigos e de riscos. Mas na instauração de um regime de propriedade sobre os textos, quando as regras editoriais são criadas, as relações entre autores e editores são instituídas, os direitos de reprodução são positivados, todo um sistema de editoração se estabelece, toda a transgressão da qual o ato de escrever era carregado ganhou o aspecto de um imperativo tipicamente literário, de maneira que o autor, ao ser inserido no sistema de propriedade, compensa o status que recebe, recuperando a bipolaridade do discurso, sistematicamente praticando a transgressão, restituindo os riscos de uma escrita a partir da qual lhe seriam garantidos todos os benefícios da propriedade. Segundo ponto característico. A função autor não se exerce uniformemente e da mesma maneira sobre todos os discursos, em todas as épocas e em todas as formas de civilização. Na nossa cultura, não são os mesmos tipos de textos que requerem uma atribuição. Foucault exemplifica isso mostrando que houve momentos históricos em que os textos considerados literários, as comédias, as tragédias, epopeias, contos, circulavam livremente, eram aceitos e valorizados sem que se cobrassem ou se reivindicassem a sua autoria. Sua garantia era conferida pela sua antiguidade, fosse ela falsa ou verdadeira, sem que o anonimato os prejudicasse. Os textos científicos, por outro lado, não gozavam de aceitação na Idade Média, e só lhes era conferido valor de verdade pela condição de serem marcados por índices de autoria ligados ao nome do autor, algum nome de autor. Por exemplo, Hipócrates disse, Arquimedes asseverou, mas essa lógica é modificada entre os séculos 17 e 18, quando os discursos científicos começam a ser aceitos por si só pela verdade que se estabeleceu no anonimato, sendo que o que lhes conferia garantia era sua ligação a um conjunto sistemático, sem que houvesse a necessidade de se referir a um indivíduo que marque a sua autoria, ou que marcasse a sua autoria. Por outro lado, o discurso literário deixa de ter sua aceitação sem que seja vinculado a uma função autor. O valor do texto poético ou ficcional passa a se prender ao contexto de onde ele provém,
a pessoa que o escreveu, a sua cronologia, de modo que o anonimato literário não é mais aceito e a função autor incide nas obras literárias de um modo enfático. E aí Foucault vai dizer exatamente isso, né, que nessa cultura na qual a gente vive, é praticamente impossível, no mundo da literatura, a gente desvincular o autor, né, da obra. Terceiro ponto. A função autor não é definida pela atribuição espontânea de um discurso ao seu produtor, mas por uma espécie de operações específicas e complexas. Trata-se do resultado de uma complexa operação que constitui um ser de razão designado autor, de maneira que não há espontaneidade na atribuição de um discurso a um determinado autor. O que torna um indivíduo autor, aquilo que é designado como autor, é tão somente a projeção, em termos mais ou menos psicologizantes, da forma como os textos são tratados, das aproximações que se fazem deles, das características que lhes são estabelecidas. O autor é o elemento que propicia a explicação da presença de certos elementos em uma obra, suas modificações, suas deformações. Ao mesmo tempo, o autor é o princípio de uma certa unidade de escrita em que as diferenças se reduzem àquilo que unifica essa unidade. O autor, ainda, é o ponto em que todas as contradições se resolvem e as incompatibilidades se organizam em torno de uma contradição fundamental. O autor é um foco de expressão que se manifesta da mesma forma e com o mesmo valor em sua obra. Quarto e último ponto característico da função autor. A função autor não remete pura e simplesmente a um indivíduo real. O texto traz uma gama de signos que remetem ao autor e todos os discursos providos dessa função comportam uma pluralidade de egos, de modo que a função autor pode dar lugar a vários egos ao mesmo tempo, a várias posições sujeitos, que classes diferentes de indivíduos podem vir a ocupar. Na conferência A Ordem do Discurso, Foucault aponta o autor como um princípio de rarefação do discurso, como um princípio ligado aos procedimentos internos de controle e de delimitação, uma vez que são os próprios discursos que fazem tais procedimentos funcionar. Nesse sentido, o autor é entendido como princípio de agrupamento do discurso, como unidade e origem de suas significações, como foco de sua coerência. Nessa conferência, Foucault recupera a discussão do caráter multiforme e nunca constante do autor em relação ao discurso, considerando a variabilidade das épocas e os diferentes tipos de discurso, marcando especialmente o literário e o científico, assim como foi apontado anteriormente, de modo particular em relação às transformações ocorridas no século XVII. Nessa argumentação, Foucault argumenta ser impossível a negação do indivíduo que escreve, mas ao mesmo tempo adverte que um sujeito que se propõe a ser escritor e que se põe a escrever um texto, a partir do qual pode-se constituir uma obra, este sujeito retoma por si e para si a função do autor. Desse modo, a função autor é modificável na medida em que o jogo da diferença se opera pela forma como o autor entra nesse jogo, segundo as regras estabelecidas em sua época, uma vez que, mesmo podendo modificar a imagem tradicional do autor, será por uma nova posição de autor que o perfil de sua obra será desenhado. Assim, o acaso é limitado pelo princípio do autor naquilo que é estabelecido pelo jogo de uma identidade cuja forma é a individualidade. Nesse sentido, intento. No ano de 1984, ano da morte de Foucault, foi publicado em Paris, pela Presse Universitaire de France, o Dictionnaire de Philosophe, no qual figura, da página 942 a 944, o verbete dedicado ao filósofo Michel Foucault, designado simplesmente pelo título Foucault. Diga-se de passagem, um nome próprio. Sob esse título, Foucault, que é um nome próprio, não há nenhuma referência sobre o autor, nenhuma informação que possa
de algum modo, reportar a quaisquer características pessoais do filósofo, cujo verbete nomeia. Ao contrário, do início ao fim, o texto apresenta uma espécie de reconstituição de sua trajetória de pesquisa, reunindo comentários acerca de seus trabalhos a partir da inscrição de um projeto geral de Michel Foucault. Esse projeto geral, que por sua vez corresponde à obra de Foucault, ao conjunto de sua produção discursiva, segundo o próprio texto do dicionário, logo em suas primeiras linhas assinala que seria possível nomear a obra do filósofo como história crítica do pensamento. De sorte que tal obra, presidida pelo entendimento de que o pensamento é o ato que põe um sujeito e um objeto em múltiplas relações, consubstancia de fato uma história crítica do pensamento a partir das análises que opera sobre as condições nas quais se formam e se modificam certas relações do sujeito como objeto, constituindo assim um saber possível. E aqui eu já estou entrando exatamente no verbete que descreve o autor Foucault. Desse modo, a obra Foucaultiana é descrita nesse verbete como um conjunto de produções discursivas que se agrupam em torno do nome Foucault e que tem como preocupação a questão da constituição do sujeito, de tal maneira que sua investigação apresenta um fio condutor que estabelece, para esse projeto geral, uma outra forma de organizar os seus escritos, redistribuindo-os em 3 blocos. E esses 3 blocos eles são redistribuídos segundo os diferentes modos de estabelecer a análise da constituição do sujeito como objeto de conhecimento, quais sejam. Aqui eu estou sendo fiel ao verbete. Primeiro, constituição do sujeito como objeto das ciências humanas, como conhecimento com status científico, o que é marcado pelo livro As Palavras e as Coisas. Segundo, constituição do sujeito como o outro da divisão normativa, bloco que é caracterizado pelos livros História da Loucura, O Nascimento da Clínica e Vigiar e Punir Nascimento da Prisão. Terceiro bloco, constituição do sujeito como objeto para ele próprio, tendo como representativos os 3 volumes da História da Sexualidade. De tudo isso, o que deve ser ressaltado é que, embora o texto do verbete tenha como título o nome do autor, não é dele que o texto trata, mas de sua obra, da consubstanciação discursiva que compõe sua trajetória de pesquisa, que é guiada pelo problema da constituição do sujeito. Também o que deve ser notado é a subscrição do verbete. Quem o assina é um certo Maurice Florence, cujas letras iniciais, M e F, coincidem com as de Michel Foucault. De fato, Maurice Florence é apenas alguém. De fato, Maurice Florence não é ninguém. Mas que importa quem fala? Repetindo, Maurice Florence é apenas alguém. Maurice Florence não é ninguém. Não é ninguém mais, ninguém menos que o próprio Michel Foucault. Ocorre que no início dos anos 80, Denis Husman, que organizava o Dictionnaire de Philosophe para a Presse Universitaire de France, propôs a François Eval, então assistente de Foucault no Collège de France, que redigisse o verbete que seria dedicado ao filósofo. Eval, no entanto, remete o convite a Michel Foucault, que naquele período preparava a edição do 2º volume de História da Sexualidade e havia então redigido uma primeira versão para sua introdução, na qual lançava uma leitura retrospectiva de seu trabalho, de seu próprio trabalho. Foi justamente parte dessa introdução que foi encaminhada a Denis Husman e que acabou sendo publicada no dicionário como verbete consagrado ao filósofo Michel Foucault, de maneira que ficou combinado entre eles que o mesmo seria assinado pelo pseudônimo Maurice Florence, que claramente resulta na abreviação MF. A noção desenvolvida por Foucault sobre a categoria do autor e seu desaparecimento parece, no acontecimento desse gesto, fazê-lo se apagar, mas, paradoxalmente,
também o ressalta, evidenciando-o como um autor. Mas mais que um autor, mais que uma obra, mais que uma produção discursiva, também aparece o sujeito, importante categoria das suas investigações, inclusive o que fica posto no verbete. Por outro lado, um mero alguém, Maurice Florence, que faz ressoar a indiferença que ocupa um lugar de autor e faz funcionar o jogo estratégico do apagamento da autoria. Afinal, que importa quem fala? Desse modo, Foucault retoma para si a função autor e, ao mesmo tempo, a modifica. Aqui é importante lembrar que a função autor é uma particularização da função sujeito, assim como é importante marcar que esse verbete, cujo título é um nome de autor, um nome próprio, trate de uma obra que tem como desenvolvimento a temática da constituição do sujeito, de tal sorte que ainda é possível dizer que esse texto, em sua materialidade, realiza uma explicitação da possibilidade da pluralidade de posições sujeitos. Ora, se o texto permite um desdobramento do título, também permite, sob a assinatura, um desdobramento do autor que se coloca numa zona fronteiriça, em que ele é, ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo pode não ser igual a si mesmo. E aqui, para finalizar, eu cito uma passagem de Foucault que ele apresenta numa entrevista de um outro contexto, que ele vai dizer o seguinte: a única lei sobre a imprensa, a única lei sobre o livro que eu gostaria de ver instaurada seria a proibição de usar 2 vezes o nome do autor, com um maior direito ao anonimato e a um pseudônimo, para que cada livro seja lido por ele mesmo. Há livros para os quais o conhecimento do autor é uma chave de inteligibilidade. Porém, exceto para alguns grandes autores, para a maior parte dos autores, esse conhecimento não serve rigorosamente de nada. Ele apenas serve de tela. Para alguém como eu, que não sou um grande autor, mas apenas alguém que produz livros, gostaria que eles fossem lidos por eles mesmos, com suas imperfeições e suas eventuais qualidades. Assim, com isso, ele marca, mais uma vez, essa rarefação, esse desejo, de apagamento, do sujeito. Era isso que eu tinha para trazer para vocês. Muito obrigada, professor Haroldo. Acho que você traz muitas provocações, porque nós iniciamos o nosso colóquio quarta-feira falando da filologia, falando da cultura, falando da linguagem, passamos para a linguagem escrita, para a literatura, para o ler e dizer, para a leitura e a escrita, essa relação que nos constitui, depois o cinema, depois a música, e agora você traz a questão, nos provoca desse sujeito, desse apagamento, dessa obra, dessa produção, que faz parte, que legitima essa discussão das linguagens e os lugares da linguagem na constituição humana. Então, nós estamos bem adiantados no nosso tempo. Se alguém quiser fazer uma pergunta para o professor Haroldo, faça agora, ou a gente pode pensar em transpor essas perguntas para o início da tarde, e nós vamos ter esse debate com todos presentes, para a gente continuar a nossa conversa sobre a temática do nosso colóquio. Se alguém quiser fazer uma pergunta, só uma pergunta. Então, porque depois, no momento do debate, esquece um pouco tudo aquilo que foi falado agora, nesse momento que a gente está cheio de provocações e perguntas e tudo mais. Bom, Haroldo, você sabe que esse tema é um tema que me provoca muito, Eu não tenho respostas ainda a todas as perguntas que eu faço em relação à autoria. Eu tenho crítica em relação ao que os textos da educação, que não é o seu caso, que não está envolvido diretamente,
Foucault e educação, Foucault não escreveu para isso, mas a gente usa e abusa do termo autoria dentro da escola como se fosse possível fazer isso, né? E então, voltando à questão da primeira palestra desse encontro, se a gente não pensa no sentido da palavra, a gente comete alguns equívocos lá dentro da escola. E ao invés de colocar a criança na experimentação da função autor, a gente fica dizendo que ela já é autor e autor com autoria. Então acho que tem que tomar muito cuidado com isso, eu penso. Mas, embora eu tenha muitas inquietações, eu gostaria de ver se eu estou no caminho certo, nesse link que eu fiz aqui no nosso colóquio, quando você fala, a escrita é o próprio sumidouro do sujeito, né? O Foucault diz isso, né? Então, eu fiquei pensando em tudo que a gente discutiu em relação à escrita. Em relação à escrita, como na palestra do Dago, né, a função psíquica superior sendo desenvolvida por conta da escrita e não só da fala, né? Então, há essa questão da relação pensamento e palavra, que poderia, esse sumidouro também poderia estar aí localizado, né? Porque eu penso e eu escrevo e eu usei aquela palavra para escrever e isso me remeteu de volta ao pensamento e a um movimento em relação a isso. E outra coisa também que eu penso é, no momento da escrita, eu sou um sujeito em devir, a vir a ser, né? Porque o tempo todo que eu faço uso da escrita, se ela me constitui como sujeito, então significa que ao escrever aquele texto, eu já estou me modificando e me constituindo, e aí parece que então eu nunca sou eu, porque eu não estou nunca acabada. Não sei se eu posso pensar isso, ou se, claro que eu não estou dizendo, o Foucault pensa isso, mas será que essas palavras do Foucault, nós poderíamos, por ela, pensar também essas coisas em relação ao constante vir a ser do homem nesse trabalho da escrita? Já? Eu acho que são basicamente duas coisas, né, Adriana, que você aponta aí. Essa questão do autor, né, como ou do próprio texto como o sumidouro do autor, acho que é o que o Foucault propõe dentro desse entendimento que ele tem de como que os discursos deveriam funcionar na nossa sociedade, né? E, no entanto, em contraposição a isso, existe toda uma regra, né? Regras de funcionamento mesmo, né? De seleção, de legitimação, enfim. Aqui eu acho que é bem isso, né? Do título, né? Que importa quem fala, né? Quando a gente pensa na ideia do texto, né? Da produção como lugar que vai desaparecer o sujeito, esse sujeito que escreveu, ele não importa mais, né? Mas o que importa é o que é dito, é o que circula, é aquela elaboração do pensamento que está em circulação. E é claro que a gente não tem essa regra de funcionamento para a circulação dos discursos, né? Que é um pouco até um pouco não, exatamente isso que ele fala nessa citação última que eu li aqui, né? Que fala dos próprios livros dele, que ele preferia que os livros em geral circulassem pelo que eles dizem, não pelo que o autor diz, né? Não sei se é bem isso assim que você diz. Agora, com relação a essa coisa, né, desse vir a ser, eu acho que é um pouco isso, porque à medida que o autor e que o escritor vai fazendo e vai, acho que um pouco deixando de ser o que ele é na própria escrita, que ele vai sumindo na sua própria escrita, talvez eu me arriscaria a dizer que eu acho que a cada nova escrita ele vai, não vou dizer a palavra que eu ia dizer que era renascendo, mas ele vai se refazendo, ele vai se reconstituindo, né, como sujeito que também é constituído por essa linguagem que
que o constitui enquanto discurso, né? Não só o discurso que o define, o nomeia, mas também o discurso que é produzido por ele. Então, eu acho que é um pouco isso, né? No exemplo desse texto do Foucault aqui que eu usei, né, do verbete, eu acho que ele faz isso um pouco, né, quando ele se escamoteia no pseudônimo. Ele está, de uma maneira ou de outra, exercitando essa função autor a partir de um outro lugar. É uma brincadeira, na verdade, eu acho, que ele faz, né? Mas até aquele dia no grupo lá, eu falei, será que ele tinha essa intenção toda? Era tão, né? Mas assim, uma brincadeira que ele mostra, né? E acho que o que para mim é claro é isso, que ele mostra exatamente isso, essas diferentes posições, sujeitos possíveis a partir do discurso, sumindo do discurso, desaparecendo do discurso, com o discurso e no discurso. Me parece que é um pouco isso.